Meus irmãos, então hoje, dia 27 de dezembro de 2025, aí a gente vai dar sequência à didática divina, à mensagem de Deus. Que nós temos aqui o cânon. O cânon é a Bíblia e todos os livros que ela contém. Só que essa igreja só existe porque a luz pediu para desistir. Então, nós, além do cânon, nós temos as revelações todas que foram trazidas pela divina luz, a mesma que inspirou os profetas a escrever o cânon. Então, tem muitas informações que não estão aqui no cânon, mas que são todas relacionadas e vindos do alto, diretamente de quem inspira a todos os homens, que é Deus, o Divino Espírito Santo e Jesus. Então, sobre a mensagem divina, eu quero falar hoje sobre a união. Porque em sua criação que Deus fez aqui na Terra, da qual a gente vive, se alimentando, se sustentando com tudo que a Terra nos dá, porque Deus criou a Mãe Natureza, ela não tem poder sozinha, o poder é de Deus, para nos sustentar, para a gente poder enfrentar aqui nesse plano o mal que existe, que está representado também em todas as coisas que ele criou. Então, a união, Deus nos mostra claramente, pelo menos em dois grandes exemplos, que é a sociedade das formigas e a sociedade das abelhas, aonde seres bem pequenininhos vivem aos milhares, as formigas chegam aos milhões, coordenados por uma rainha, que é quem é chamada rainha e não rei, porque é quem dá a luz aos ovos que depois vão produzir os seres daquela espécie. Então, tanto nas formigas quanto nas abelhas, o princípio é o mesmo. É uma rainha que é protegida por todos. Ela não se mostra e ninguém vê, porque ela está escondida para manter a vida. Porque se ela se expõe, tem o mal que vai devorá-la e acaba com todo o formigueiro. A mesma coisa com as abelhas. Então, Deus nos mostra que cada um daqueles seres pequenininhos, eles são vidas. E eles obedecem a toda uma hierarquia funcional, onde cada um tem o seu papel. Sai para fazer especificamente aquele papel e olhe só, as abelhas principalmente, que conseguem voar e vão longe, elas têm um GPS fantástico, elas voltam sempre para sua casa. E as formiguinhas também, por mais pequenininha, o GPS delas informa aqui a tua casa. E elas carregam cargas maiores do que si, no esforço de cumprirem o seu papel. E conseguem sobreviver sem ninguém interferir aos milhares dentro daquela organização, e elas mantêm sempre a organização, a coisa funcionando, tanto as abelhas quanto as formigas. E, olhando a lei, nós vemos como Deus estabeleceu as vidas. Os pássaros andam em bandos, sempre juntos. Os rebanhos de ovelhas, de bois, de equinos, eles também se juntam.
E normalmente eles não ficam brigando. E assim vai. E o que acontece? Tem o predador, tem o mal, que quer destruir aquelas vidas. Então, o predador fica à espreita, esperando um ponto fraco para ele atacar e dividir o rebanho. Quando ele divide, ele torna vulnerável e aí ele ataca e pode pegar uma presa. Então, para vocês verem a importância da união, a importância que Deus tenta nos mostrar, que tudo tem que ser unido para poder se defender do mal, para poder as coisas realmente se processarem no seu devido tempo. E assim, nossos exemplos é que a gente se reúne em sociedade e que cada um, se ele fosse consciente, se ele fosse realmente, determinado, como esses pequenos insetos, formigas e abelhas, ele saberia fazer o seu papel, cumprir aquilo que ele veio fazer nesse mundo, e é o bem. É não encarar o mal, fugir do mal. Então, o ser humano consciente, com seu GPS, que ele é maior do que todos os outros insetos, que sabe o caminho de casa naturalmente, ele faz o mal. Ele não cumpre o seu papel como deveria. Ele vai lá, com a sua vontade, desobedece. Então a nossa sociedade fica com medo, porque daí tem pessoas desonestas, tem pessoas ruins que querem nos matar, que querem nos roubar, pegar o que a gente tem. Então, nós temos que nos proteger, porque o ser humano, infelizmente, ele pode ser do bem ou pode ser do mal. Vai depender da escolha de cada um, daquilo que parece que vai dar vantagem para ele, mas que em verdade, todo prazer, todas as coisas aqui nesse mundo têm um custo. E a conta vem, você vai pagar a conta. Pode não vir na hora, mas vem na hora certa. Então, a união é tudo. É ela quem dá a força. A gente tem as escolas, tem as instituições, as igrejas, aonde as pessoas tinham que ter esse exemplo da natureza, de ser realmente unidas e cada uma cumprindo o seu papel sem fazer mal para o outro, fazendo aquilo que Deus quer e espera. E toda a criação que ele fez aqui é uma didática para a gente aprender com ela, para a gente ver como é que dá certo, como é que funciona. Então, para que a gente não fique à mercê do mal, das forças do mal, que acabam nos enfraquecendo, acabam às vezes até nos destruindo, nos matando. Então, essa união, Deus quer que esteja em todas as instituições, principalmente nas igrejas, mas também na família, que a família seja unida. A família está perdendo a direção. No trabalho, nas empresas, que os funcionários sejam unidos, cada um cumprindo o seu papel, cuidando de si e não do que o outro está fazendo. A união em todos os lugares. No trânsito, as pessoas morrem diariamente. Centenas de pessoas que sofrem, outros ficam aleijados, porque o cara só quer saber dele,
ele quer passar e não cumpre as regras e a lei, e vem os acidentes. Então, é tudo uma conduta, é tudo falta de união, falta do amor, porque a união é que traz o amor. E a união, quando junta a força, ela traz a amplidão. E se for na luz, ela vai trazer amplidão de luz e vai nos abrir e nos levar para o caminho de Jesus, que é a nossa fonte de luz. Então, o recado é esse. A união que Deus colocou como um exemplo na natureza para nós e que nós não observamos, para que a gente possa, então, cumprir nosso papel realmente conforme Deus quer. E aos irmãos todos a união. Fiquem unidos, porque separados o maligno caça e leva embora. E já era. Então não sejam presas fáceis para o maligno. Quando se afastar do rebanho, você se torna uma presa fácil. Então preste atenção e se mantenham juntos com o rebanho de Jesus. Amém.